Hoje é dia dos pais e nós vamos falar de um homem que ele foi conhecido como pai da fé, né? Que todos os pais, eu espero que todos os pais aqui sejam também pais da fé, né? E sejam, sim, valentes e ousados, atendem ao chamado do Senhor, conforme Abraão atendeu. Amém? Assim nos diz a palavra do Senhor. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abrão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele. E era Abrão da idade de 75 anos, quando saiu de Harã. Pode sentar, irmãos. Irmãos, esse texto que nós lemos fala do chamado que Deus fez a Abrão. Se nós estamos aqui realizando a obra do Senhor, é porque Deus também fez um chamado. Cada um o Senhor chamou de uma forma diferente e cada um foi com um propósito. Por que o Senhor chamou Abrão? Qual era o propósito dele? O propósito de Abrão era abençoar uma terra amaldiçoada. Porque depois do dilúvio, Noé, que estava ali no dilúvio com sua esposa, seus filhos e noras, e eles, depois que terminou o dilúvio, a terra estava muito fértil, e ele plantou uma vinha, e aconteceu assim, episódios aí que eu não vou entrar em detalhe agora, mas houve uma situação que ele tinha 3 filhos, e um dos filhos dele, Cã, ele foi muito desrespeitoso com o pai, algo que ele não deveria ter sido tão desrespeitoso com o pai dele. Então, Noé abençoou os seus 2 filhos e amaldiçoou a geração de Cã, que foi Canaã, que são os filhos de Canaã, que gerou aquela terra toda ali nos cananeus. E o Senhor, o propósito dele não é amaldiçoar, e ele queria abençoar. Então, aquela terra que estava amaldiçoada, agora ele leva Abraão ali para abençoar aquela terra que havia sido amaldiçoada. E quando Deus fala com Abrão para ele sair, primeiramente Abrão, mais à frente a gente vai ver que Deus mudou o nome dele para Abraão. Quando Deus pede para ele sair, Deus coloca assim 3 ordenanças para ele. Sai da tua terra, um lugar mais amplo, da tua parentela, que reduz, mas ainda está amplo, e depois da casa de teu pai, que é mais restrito. Então, ele fala dessas 3 saídas. Ele atende, mas ele atende parcialmente essa parte de sair da parentela, porque ele vai levando Ló com ele. E essa ida de Ló junto trouxe dificuldades, mas também foi uma oportunidade para Abraão também experimentar ali a provisão de Deus em sua vida. Então, Deus deu para ela essas 3 ordens. Sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai. Para onde? Para a terra que eu te mostrarei. Então, por isso que esse é um dos motivos que ele é chamado de pai da fé, porque ele teve fé para ir sem saber onde que estava indo, porque hoje, quando a gente sai para ir para um lugar, a gente vai com aquele lugar bem definido. Eu estou indo para tal lugar, a gente já faz a reserva antes, o lugar que vai ficar e tudo. E ele foi assim, seguindo tão somente a direção de Deus. Nós sabemos que ele foi para a terra de Canaã, mas quando ele saiu, era para a terra que Deus havia mostrar. E Deus faz 7 promessas para ele. Pediu 3 coisas, mas faz 7 promessas para ele. Far-te-ei uma grande nação, abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, a gente vê aqui várias bendições, né? Para ele ser uma bênção e para todas as famílias da terra ser uma bênção através ali da vida de Abrão. E Ló vai com ele ali, né? E Deus faz promessas para ele, né, também, de que aquela terra ele daria para os descendentes dele, e que Abrão era um homem de 90 anos, ele não tinha filhos, a esposa dele, Sarai, aliás, quando ele fez o chamado, ele tinha 75 anos, né? E a esposa dele não tinha filhos,
Então mas o Senhor promete para ele que daria uma grande geração para ele, que do jeito que tem as estrelas do céu, que seria a geração dele. E ele sai atendendo a palavra ali do Senhor. E onde ele vai edificando altares ao Senhor. Ele vai edificando altar ao Senhor ali, agradecendo a Deus por toda a provisão e pedindo sustento, né, também na caminhada ali. Então, a gente vê aqui no versículo 8, ó, e tendo Betel ao ocidente e Ai ao oriente, edificou ali um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Então, ele foi ali, onde que ele ia andando, ele ia estabelecendo altares ali ao Senhor e tributando ao Senhor todas as suas conquistas, todas as vitórias. Ele reconhecia que era o Senhor que estava concedendo a ele. Mas Abraão não era super-homem, não era homem de ferro. Ele tinha também as suas fraquezas. E uma fraqueza dele era em relação à beleza da sua esposa. Porque, embora a sua esposa fosse idosa, ela era uma idosa muito bonita. E ele teve que ir para a terra de povos que eram povos que não temiam a Deus, eram povos que adoravam outros deuses, não tinham temor a Deus. Então ele tinha medo ali. E, irmãos, quando a gente vê, nosso Senhor chamou Abraão com 75 anos, por que não chamou ele novinho, com 20 anos, tinha a vida inteira? Mas é porque sempre há tempo para o Senhor fazer o extraordinário nas nossas vidas. A gente pensa que o tempo não está dando, que não vai dar tempo, que não vai dar, mas para Deus sempre dá, porque Ele tem o controle do relógio, Ele tem o controle do tempo, Ele tem o controle de todas as coisas. A gente vai ver que ele foi chamado com 75 anos, e ele viveu até 175 anos. Então, ele teve 100 anos para servir ao Senhor ali com fidelidade, com amor, com dedicação, e foi muitas experiências que ele teve ali ao longo dos anos dele. Mas teve uma fome na terra, e ele foi ali para o Egito, e ele sabia que o faraó gostava de pegar aquelas mulheres bonitas ali para servir ali no harém dele, e ele tomar aquelas mulheres por esposa. Então ele teve medo de que Faraó tomasse Sarai como sua esposa, e ele falou assim: vamos combinar que onde que a gente for, vamos falar que você é minha irmã. De fato, ela era meia-irmã dele, porque Terá, pai de Abraão, teve Sara também com outra mulher, então ela era meia-irmã. Então não era assim, né, era meia-irmã, mas ela era esposa dele. Ele ocultou que ela era esposa. E isso, ele colocou Sarai em grande dificuldade, porque ele fala assim, olha, Gênesis 12, 13, diz e peço-te que és minha irmã, para que me vá bem por tua causa e que viva minha alma por amor de ti. Então ele pensou em si, que ele ficasse bem, que ele fosse bem, mas ele não observou que ele estava colocando a esposa dele em grande perigo, em grande dificuldade, porque realmente o faraó tomou Sarai ali como esposa, mas Deus entrou com a providência, Deus não deixou que fosse consumido aquela relação, e colocou enfermidades ali em todo o Egito, ali na casa de Faraó, e então eles puderam sair. Então, assim, naquele momento, Sarai não contou com a proteção do marido dela como ele deveria ter protegido, mas ela pôde contar com a proteção de Deus. Muitas vezes as pessoas em quem a gente confia, as pessoas que a gente esperava que eles fossem nos ajudar em um momento difícil, as pessoas falham conosco também, mas nós podemos sempre contar com a provisão de Deus. Deus vai prover, que Deus é um Deus provedor, um Deus ajudador. E aí Abraão, ele vai ali prosperando em animais, em servos, vai multiplicando. E Ló, que foi com ele, também vai prosperando ali, vai abençoando. Mas os animais, os pastores de Ló e os pastores de Abraão começam a brigar, então eles decidem separar. Abraão fala com ele assim: olha, escolhe para onde que você vai. Se você quer ir para a direita, eu vou para a esquerda. Se você quiser ir para a esquerda, eu vou para a direita. Porque Abraão sabia que a bênção ia vir do Senhor, independente do lado que ele tivesse, independente de qual caminho que ele seguisse, onde ele fosse, era o Senhor que estava direcionando, e ali ele teria provisão. Ló olhou ali para os olhos, naquelas campinas lindas, maravilhosas, que ele fala assim que parecia um jardim de Deus. Só que esse lugar lindo para onde ele foi, trouxe grande dificuldade para ele, colocou também Abraão em uma situação muito difícil. E aí, mais à frente, a gente vê
que Ló, ele foi andando ali em direção a Sodoma, que era uma cidade ali que havia assim coisas terríveis, abominações ao Senhor. E junta 5 reis contra 4 reis, invadem ali, leva Sodoma, leva os habitantes de Sodoma cativos e leva Ló também cativo. E aí, quando aquela notícia chega até Abrão, que o sobrinho dele tinha sido levado cativo, Abrão, que naquele primeiro momento teve medo ali de um rei, agora ele está disposto a enfrentar 4 reis que venceram outros 5 reis. E ele vai ali com seus 318 homens, e vai ali seguindo a estratégia do Senhor, direção do Senhor. Ele vai à noite, na calada da noite ali, e ele vence, e ele traz Ló, ele resgata a vida de Ló, resgata ali os bens do povo ali de Sodoma. E nesse momento dessa grande vitória que ele teve, apareceu um sacerdote do Deus Altíssimo, Melquisedeque. E esse Melquisedeque vai até Abrão ali como forma de honrá-lo e oferece a ele pão e vinho. E Abrão oferece a ele ali todo o dízimo. Ele mostra assim totalmente dependente do Senhor e desprendido das coisas materiais. É interessante que nessa hora chega o rei de Sodoma, e assim também agradecido, feliz pelo livramento que ele deu, de ter lá trago de novo as pessoas e os bens, fala assim: ô Abrão, você pode ficar, me dê as pessoas, e você pode ficar com os bens todos para você. E ele responde de uma forma muito extraordinária, que mostra assim a firmeza de Abraão, como que ele estava comprometido, como que ele estava posicionado com Deus. Ele fala assim: Abrão, porém, disse ao rei de Sodoma, versículo 22, capítulo 14, versículo 22, levantei minha mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra, e juro que desde um fio até a correia de um sapato, não tomarei coisa alguma de tudo que é teu, para que não digas, eu enriqueci a Abrão. Porque ele sabia que quem tinha dado aquela vitória para ele era o Senhor. E se ele aceitasse aqueles bens ali do rei de Sodoma, o rei ia falar: tá vendo, Abraão está rico ali, mas fui eu que providenciei a riqueza dele. Ele sabia, ele queria assim, testemunhar que tudo que ele teve, toda a riqueza que ele conseguiu ali, foi provisão do Senhor. Não foi o rei de Sodoma, mas foi provisão do Senhor. E depois, né, o Senhor tinha feito uma promessa, que eles teriam um filho, que Sara ia ter um filho. Só que vai passando anos, Sara vai vendo que aquela promessa não acontece, começa a ficar ansiosa, né? A gente quer as coisas no nosso tempo, né? Para ontem, para hoje, para agora, né? E ela vai dar um mau conselho para Abrão. Ela tinha uma serva chamada Sarai, e ela fala assim, que era para Abrão deitar com essa serva e ter filho com ela, para gerar descendência a partir dela. Mas só que não era aquele o propósito do Senhor. O propósito do Senhor era que Sarai gerasse filhos, conforme a promessa que o Senhor tinha. E Abrão não se posiciona, né, nesse momento, e ele tem relação com Sarai, com a serva, né, com Agar, e tem um filho com ela, nasce Ismael. A gente vai ver que mais à frente nasce Isaque, que foi o filho da promessa, conforme o Senhor prometeu. E a gente vê que até hoje, a gente vê que houve dificuldade em função desse mau conselho que ela deu ali para o marido dela. A gente vê que até hoje, da geração ali de Ismael, virou os árabes. E da geração ali do Isaque, que é o filho da promessa, gerou os israelitas. E a gente sempre vê aquelas brigas entre os árabes e os israelitas, tudo fruto daquele mau conselho que Sarai deu para o marido dela. Então, assim, a palavra fala que as esposas são sábias, e a gente tem que
fazer uso dessa sabedoria no conselho que a gente vai dar, numa palavra que a gente vai trazer, porque senão, às vezes, uma decisão que a gente toma, aquilo ali leva consequências para a vida toda, não é só para nós, mas para a nossa geração e várias outras gerações. Então, ele tem esse filho, né, Ismael, e mais à frente, né, nasce o filho da promessa, que é Isaque, aquela alegria, né, deles quando se cumpre a promessa do Senhor ali, porque o Senhor, ele é fiel. Se ele fez a promessa, pode ser que vai demorar, porque o tempo dele é diferente do nosso, mas o tempo dele vai cumprir. E aí nasce o filho da promessa, né? Nasce Isaque, e quando Isaque já é um rapazinho, Deus vai e pede para ele, que aí agora é o momento também de ver realmente que ele é o pai da fé, né? Exercitar a fé. Pede para ele o filho. E aí vamos ver em que versículo que está aqui. Aqui, olha, Gênesis 22, versículo 1. E aconteceu depois dessas coisas que tentou Deus a Abrão e disse-lhe: Abrão. Aqui já era Abraão, gente. Eu esqueci de falar que aí depois nasceu Isaque e Deus mudou o nome de Abrão para Abraão, acrescentou uma letra no nome dele e Sarai tirou uma letra, ficou Sara, né? Então nós também temos que estar abertos, sensíveis ao Espírito Santo do Senhor, para que Deus trabalhe em nós, tirando aquilo que não é propósito do Senhor e acrescentando aquilo que é vontade do Senhor para as nossas vidas. Então, Deus mudou o nome deles. E aí, depois, né, que Isaque já era um rapaz, já um rapazinho grande, Deus vai e pede para ele. Então, né, capítulo 22, 1. E aconteceu depois dessas coisas que tentou Deus a Abraão e disse-lhe: Abraão. E ele disse: Eis-me aqui. E disse: Toma agora o teu filho. Até parece assim que é, tipo assim, chantagem psicológica, né, emocional. Toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá e oferece ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã, de madrugada, e albardou o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus moços, Isaque, seu filho, e fendeu lenha para o holocausto, e levantou-se, e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Irmãos, Abraão era um homem rico, ele tinha tantos servos, né? Ele podia ter dado ordem para os servos rachar a lenha, mas ele falou assim: não, se esse sacrifício é meu, se é para eu fazer esse sacrifício ao Senhor, eu vou fazer por completo. E se Deus me pediu esse sacrifício, vai ser agora, não é vou deixar para amanhã, não. Ele podia ir deixando para amanhã, para depois, e amadurecendo aquela ideia. Não, ele levantou de madrugada e ele foi ali rachar a lenha, abardou o jumento, ele mesmo, né? E ele foi ali levando o filho dele, levando 2 servos juntos. E aí chegou 3 dias de caminhada, e eu imaginei ele imaginando aquela situação toda, né? Isaque feliz ali, estava indo passear com o pai, ia fazer um sacrifício com o pai, todo feliz, e ele ali, só Deus sabe como que estava o coração dele, sabendo que ter que entregar o único filho dele ali ao Senhor, aquele filho que ele esperou 100 anos, né, para se cumprir, e agora ele tem que entregar aquele filho. E ao 3º dia levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe. E disse Abraão aos seus moços: Ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. Irmãos, há coisas que os servos, o jumento, pode ir com a gente até um determinado momento, mas dali para frente é nós e Deus. Era Abraão, Isaque
e Deus. E ele tem tanta certeza que ele fala assim: havendo adorado, tornaremos a vós. Lá no livro de Hebreus fala assim que Abraão teve fé para que Deus ressuscitasse o filho dele, Deus ressuscitasse Isaque. E ele vai, olha, vamos continuar lendo aqui, ó, versículo 6. E tomou Abraão a lenha do holocausto e pô-la sobre Isaque. Então Isaque já era um rapazinho, mas não era tão novinho assim para ele aguentar carregar aquela lenha que estava sendo levada pelo jumento. Então agora ele que vai subir aquele morro acima, aquela montanha carregando a lenha. Então ele não era tão novinho assim. E tomou Abraão a lenha do holocausto e pô-la sobre Isaque, seu filho. E lhe tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse: meu pai. E ele disse: eis-me aqui, meu filho. E ele disse: eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos, e Deus proveu verdadeiramente. E vieram ao lugar que Deus lhe dissera, e edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou a Isaque, seu filho, e o deitou sobre o altar em cima da lenha. Irmãos, imagina o que é para um pai fazer isso, né, com o filho. E estendeu Abraão a sua mão, tomou o cutelo para imolar o seu filho, mas o anjo do Senhor lhe bradou desde o céu e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: eis-me aqui. Então disse: não estendas a tua mão sobre o moço, e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e não me negaste o teu filho, o teu único. Então levantou Abraão os seus olhos e olhou, e eis um carneiro de trás dele, travado pelas pontas, né, pelos chifres, no mato. E foi Abraão e tomou o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. Irmãos, é muito interessante quando a gente pensa que quando Deus fala assim: portanto, agora sei que temes a Deus e não me negaste o teu filho, o teu único filho. Mas Deus não é onipotente, onisciente, Ele sabe de tudo. Ele sabe que Abraão ia levar até o final, né, atender ao pedido dele. Mas ele precisava que aquilo acontecesse, porque Abraão tinha experiências maravilhosas com o Senhor, mas Isaque não. Isaque era um rapazinho que ele precisava de ter experiência dele, ele precisava de provar e ver que o Senhor é bom, ele precisava de saber que o cutelo estava sobre ele, que a morte estava sobre ele, que ninguém podia tirá-lo, ninguém podia livrá-lo, senão Deus Pai. E naquele momento ali, Isaque tem a maior experiência da vida dele, e Abraão proporciona ao seu filho a maior experiência que um pai pode dar para o filho, é ele saber que o juízo de morte está sobre ele, ninguém pode livrá-lo, senão Deus Pai, senão Jesus, que foi ali na cruz, em nosso lugar, levou sobre si os nossos pecados, e ali é extraordinário para Isaque, porque agora ele é um rapazinho ali, que ele vai crescendo com a experiência dele com Deus, e isso foi necessário também para testemunho do poder de Deus. Então, embora Deus já soubesse disso tudo, mas era necessário Abraão ver ali o poder de Deus, ali a provisão de Deus sobre o seu filho. Deus não poupou o seu único filho, o seu filho que no momento da criação do mundo estava ali. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Jesus ali servido por anjos, Deus não poupou o seu único filho, mas ele poupou Isaque. Ele poupou Isaque, porque aquilo ali já era uma profecia do que ia acontecer mais à frente, que Jesus era o cordeiro que ia levar o pecado do mundo. Então, Isaque agora ele tem uma caminhada firme na presença do Senhor, sabendo que o juízo de morte estava sobre ele, mas ele foi livrado. E nós também, como igreja, irmãos, nós temos que ter essa convicção. Havia um juízo de morte sobre nós. Quem deveria estar na cruz era eu e você, pelos nossos pecados, mas Jesus, ele foi no nosso lugar. Então nós temos que ter essa gratidão por o que a gente faz pelo Senhor, né? Saber assim que nada pode se comparar
comparar aquilo ali que Deus fez por amor às nossas vidas. Então, Abraão, ele sai ali, e Sara não estava sabendo de nada daquilo que estava acontecendo, porque há coisas para se dizer, outras coisas não. Outras coisas só intimidade da gente com Deus, né? E eles têm aquela vida ali firme na presença do Senhor, vai passando os anos, e depois de um tempo Sara morre, aqui no Gênesis 23, versículo 1, e fala, e foi a vida de Sara 127 anos. Estes foram os anos da vida de Sara, e ela morre. Abraão compra um campo ali para sepultar a caverna de Maquipela, sepulta Sara, manda um servo dele ir buscar esposa para Isaque. Isaque se casa, e depois Abraão também ele se casa. No capítulo 25, 1, fala, e Abraão tomou outra mulher, o seu nome era Quetura, e Quetura teve 6 filhos, e Abraão teve 6 filhos com ela, Abraão, e teve muitos netos, né? Teve uma grande descendência ali. E aí depois a gente vê quando que Abraão morreu. Deixa eu ver aqui no versículo que fala aqui. 25:8. E Abraão expirou e morreu em boa velhice, velho e farto de dias, e foi congregado ao seu povo. E sepultaram-no Isaque e Ismael, seus filhos, na cova de Maquipela, no campo de Efron, aquela terra onde ele comprou para sepultar Sara. Irmãos, então a gente vê aqui que Abraão, como que ele foi obediente ao Senhor, como ele foi um pai da fé, passou por grandes provações, principalmente por sair e ir para um lugar onde ele não sabia, seguindo a direção do Senhor. Ele foi ali 100 anos da sua vida armando tenda, desarmando tenda, cavando poço, levantando altar ao Senhor, mas em tudo glorificando ao Senhor, em tudo tributando a Deus todas as suas vitórias, toda a sua conquista. Então aqui, como Isabela falou, se Deus fez uma promessa, Ele vai cumprir, Ele vai tomar providência para aquilo que se cumpra. No livro de 2 Coríntios 1:20 fala assim, porque todas quantas promessas há de Deus, são nele sim, e por ele o amém, para a glória de Deus por nós. Tem até um louvor que fala, né? Então, o sim e o amém é para Deus, ele vai se cumprir para a honra e glória de Deus, porque quando uma promessa de Deus se cumpre, aí a gente fala, glória a Deus, estou orando tanto tempo por isso e consegui, a igreja tudo, glória a Deus. Eu estava orando por um meu filho, ele converteu, e a igreja, glória a Deus. Estava orando por um marido, ele se converteu, glória a Deus. Então, tudo para a honra e glória do nome do Senhor, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Então, assim como Abraão, ele teve uma vida abundante na presença do Senhor, morreu ali com boa velhice, farto de dias, assim também é o que o Senhor quer para as nossas vidas, que nós também tenhamos uma vida abundante no Senhor, que nós tenhamos muitas vitórias diante do Senhor, que nós, onde que Deus nos mandar, a terra que Ele nos mandar, o local de trabalho onde Ele nos colocar, o lugar onde Ele nos colocar para morar, que sejamos abençoadores, estamos ali para abençoar. E às vezes o Senhor nos coloca assim diante de pessoas difíceis, com um comportamento difícil, mas é para a gente estar ali orando, é para a gente estar abençoando, porque Deus nos colocou ali para sermos abençoadores. Então, aquela terra que era uma terra amaldiçoada, a terra de Canaã, virou a terra de Israel, a terra abençoada, a terra escolhida. E Abraão, ele teve uma vida tão abundante com Deus, que Deus foi chamado Deus de Abraão. Olha que lindo, Deus de Abraão, e depois Deus de Isaque, Deus de Jacó. Então que Deus seja Deus de Aline, Deus de Samuel, Deus de pastor Drauzio, Deus de Isabela, Deus dos irmãos, né? Que seja assim, que as pessoas possam olhar para a gente e ver Deus em nós, ver a presença de Deus em nossas atitudes, em nossas palavras, em nossas ações. Amém, irmãos?